Boa tarde, ouvintes da Novos Rumos. Estamos começando com mais um programa lá do B Podcast. Hoje com o quadro Sociedade. Estamos aqui com a nossa apresentadora Fernanda Nunes. Boa tarde, galera. Estamos aqui com mais duas convidadas. Por favor, se apresentem, contem pra gente um pouquinho de vocês. Boa tarde, queimadenses, né? Queimadenses, principalmente, povo da minha terra, porque eu nasci, criei, cresci, tô ficando velha aqui. Coisa boa, né? Eu creio que foi o lugar que Deus escolheu para mim e eu gosto muito. Meu nome é Laodiceia, sou professora, sou escritora, educadora. E é um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Eu tenho certeza que muitas coisas, muitas conversas, papo bom vai surgir aqui. Olá pessoal, boa tarde. Eu estou muito feliz em estar aqui hoje. Eu sou Tainara, tenho 22 anos, sou empreendedora, comecei meu negócio há pouco tempo, sou mãe e sou estudante de pedagogia, sou professora, atuo, a minha dedicação, meu amor é a educação infantil. E eu tenho certeza, como a Laodiceia falou, hoje só vai ter papo gostoso aqui. Também nasci e sou criada aqui em Queimados, minha cidade maravilhosa. Muito feliz por estar aqui hoje. Que legal, gente. A gente queria saber mais um pouquinho sobre vocês. Laodiceia, quanto tempo você é professora? Quanto tempo você leciona? Ixi! Né, eu trabalho 30 anos no magistério, né? Hoje eu sou quase aposentada, né? Eu fui professora durante 27 anos na rede municipal de educação. Onde eu fui diretora escolar, fui professora da educação infantil, a direção escolar, orientadora pedagógica, me aposentei, eu estava trabalhando com jovens e adultos, né? E hoje ainda sou professora da rede estadual, o CIEP 341, vulgo Gravatinha, né? E lá eu trabalho como professora de história. Entendi. Então tem muita gente por aí que passou por mim. Inclusive, eu e Tainara, nós somos alunas dela, Sim. somos normalistas. Somos cria. E agora, Tainara, você fala um pouco, você estuda onde? Você estuda o quê? Estuda onde? Então, fui aluna de Laodiceia em 2 disciplinas de educação infantil e história. Professora maravilhosa, gente. Sou apaixonada por ela. Bom mesmo. E eu estudo pedagogia, eu curso pedagogia na Estácio, eu estou no 4º período. E tem sido altas emoções. Eu confesso que eu acho que eu não esperava, né, algo diferente. É aquilo que eu nasci para ser. Ser professora, atuar no meio da educação. Talvez a gente não sabe do amanhã, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Não sei se de repente eu posso estar atuando em algum outro lugar, mas a minha raiz é a educação, é a pedagogia. Então, eu queria começar a nossa entrevista fazendo algumas perguntas para vocês duas, nas áreas onde vocês estão atuando, inclusive como empreendedora, como professora, as duas, né? E a primeira pergunta seria para a Laodiceia. O que te chama a atenção, Laodiceia, para você identificar que um aluno está passando necessidade de aprender, que está passando dificuldade para aprender? Nós conseguimos perceber a dificuldade do aluno, um professor atento, né? Porque você tem que ter atenção. Eu creio que não só o professor, não, o pai, o educador, a mãe, tem que ser atento a alguns detalhes. E é possível perceber se o aluno está com dificuldade de aprendizado por diversas formas. O comportamento dele é um. Né? Geralmente uma criança ou um jovem mesmo que é muito agressivo, sabe aquele aluno que, em vez de estar olhando para o professor, ele está cutuca um, cutuca outro, joga a bolinha. Eu era, né? Então não posso falar. Né? Geralmente um aluno assim, ele tem problema de aprendizagem. Porque como ele não consegue aprender aquilo está ou além do conhecimento, né, das competências dele, ele não teve o básico, então ele dispersa para outra direção. Então, ou aquele aluno que dorme a aula toda. Se identificou, né? Cara? Você fez uma cara? Não, talvez. Né? Porque aquilo que está passando ali não interessa para ele. Não interessa por quê? Por que não interessa? Né? Então, é muito importante
o professor estar atento a isso, porque senão eu rotulo esse aluno, eu posso rotulá-lo que ele é dispersivo, que ele não quer nada. Geralmente se fala isso, né? Aquele garoto ali, ele não quer nada. Ele não quer nada com a educação. E não é isso, não é que ele não queira, ele não sabe. Né? Então tem que ter uma dificuldade. Às vezes essa dificuldade pode estar sendo relacionada a um problema clínico, como um problema de visão. Né? Ele pode não saber, não estar conseguindo aprender, porque ele não enxerga o que está passando ali no quadro. Pode ser um problema auditivo ou um déficit de atenção mesmo. Então, assim, é muito importante que o professor, que o educador, que a família fique atento, né? Porque o resultado da educação vai ser colocado aonde? Na avaliação, numa prova, numa atividade. Aí a nota está baixa por quê? Né? Então, existe um trâmite, existe um caminho até chegar na avaliação. Então, o educador tem que estar atento, porque são muitos os fatores que podem estar sinalizando que aquele aluno, que aquela criança, que aquele adolescente está com algum problema de aprendizado. Eu fiz aquela cara, Fernanda, porque realmente eu tinha muito desinteresse por boa parte das matérias escolares, ainda mais voltada para a área de exatas e biológicas, e sacanagem, só exatas mesmo. Mas é aquele esquema, o aluno dorme, eu já cheguei a dormir boa parte das aulas e tal. Mas eu espero que... Também tem aquela situação, que claro que eu sei que não é o seu caso, porque eu não duvido dessa competência, mas tem certos professores que também não ligam muito pro que o aluno está pensando ou entendendo. Ele tenta passar o trabalho, às vezes também porque é um ciclo vicioso. Os alunos se desinteressam, os professores se desinteressam pelos alunos, logo se desinteressam por apresentar um trabalho bom, e aí o aluno se desinteressa e volta do zero. Mais uma vez, voltando à questão da atenção, né? Por exemplo, eu, uma educadora, se eu passo uma avaliação que 70% dos meus alunos tiraram uma nota abaixo da média, então eu tenho que ter atenção para entender o que aconteceu nesse processo aí. Será que eu, como educadora, passei, né, essa matéria de forma clara ou atraente? Por que não atraente? Né? É para ser atraente, sim. Não é um joguinho. Né? Ele tem que, essa aprendizagem, ela tem que trazer sentido para o aluno. Você falou sobre a questão de que você não se identificava com as matérias de exatas. Eu estou sofrendo muito porque esse período exclusivo, a gente está tendo uma disciplina de matemática aplicada à educação, que é ensinar os seus alunos como aprender a matemática. E o nosso maior desafio, como ensinar os nossos alunos a aprender a matemática se nós tivemos, como posso dizer, dificuldades na matéria. E o que o nosso professor e o que eu penso que a disciplina, a matéria, o conteúdo, ele tem que trazer um significado para a criança, para o adolescente. Porque se ele está ali, que é onde acontece da criança dormir, do jovem ficar mexendo no WhatsApp, o professor ele não consegue atrair ele para o conteúdo de uma forma que ele fala, caramba, eu estou gostando disso. Por diversas vezes eu tinha alguns professores de matemática que eu detesto matemática, mas eu tive professores que eles conseguia problematizar a situação, me incluindo naquela questão. E aí eu sentia prazer, eu falava, caramba, eu quero fazer essa atividade, porque é prazeroso e é muito significativo para o aluno quando ele percebe que ele está evoluindo. Quando ele tá crescendo em questões de conhecimento, ele fica feliz de saber, caramba, eu tô aprendendo. Eu acho que é a melhor forma de dizer quando ele fica feliz quando ele está aprendendo. E o professor também fica feliz quando o aluno está se desenvolvendo. Porque, assim, na minha visão, eu acho que um professor sério, que ama a sua profissão, ele se sente decepcionado quando percebe que 70% dos seus alunos fizeram uma prova e deu ruim. Aconteceu o que aconteceu? Poxa, a maioria tirou 0, a maioria tirou vermelho. E também lembrar que uma prova não qualifica o meu aluno. Pode ser que aquele dia ele não estava bem, pode ser que aconteceu alguma coisa com a sua família, ou que realmente não estava bem para aquele dia, né? Porque a gente
Principalmente o professor acha que a prova é uma punição para o meu aluno. Eu vou aplicar uma prova, eu quero saber se ele sabe Isso mesmo. é muito difícil, tem muito professor que faz Isso. isso. Eu vou botar uma prova muito Vou difícil. fazer. Pra Isso. quê? Estão me perturbando Isso muito. aí. Eu já Teste sei o que eu vou rápido fazer. hoje. É hoje. Prova surpresa, abre, fecha o caderno, vai fazer atividade. E não é assim, não funciona assim. Pelo contrário, o aluno desanima e é onde acontecem as evasões escolares, né? Ele resolve deixar o colégio e não voltar mais. Uma pergunta que eu ia fazer, inclusive para você, Tainara, era sobre isso. Você que faz parte dessa nova educação, nossa nova geração de educadores, porque você está agora fazendo pedagogia, você acabou de se formar. Acabou não, né? Em 2015, no ensino médio, formação de professores, da aula para educação infantil. E eu queria saber, porque, assim, às vezes, muitas coisas passam despercebidos na peneira da educação tradicional, né? Que a galera faz aquilo ali meio que de forma engessada, que as crianças de hoje ainda aprendem coisas do jeito que eu aprendi, sabe? Então, as coisas devem se renovar. E aí, na faculdade de pedagogia, assim como no ensino médio normal que a gente viu, existem várias formas de ensinar, né? Existem várias vertentes de educação. E eu queria saber se você percebe que há um avanço para que essas novas vertentes substituam a tradicional. Então, diversos métodos, formas, jeitos existem. Só que, infelizmente, na minha experiência como cursando, né, a faculdade, a gente estagiei em algumas instituições, ou até mesmo eu, como experiência como mãe, com meu filho na fase de alfabetização, a gente percebe que o modelo ainda que está pré-existente é o modelo tradicional. A gente sabe que tem o modelo construtivista, interacionista, diversos autores que já demonstrou que esse modelo tradicional, ele funciona. Ele funciona porque se não funcionasse as pessoas... Não existe aquele método que fala, caramba, esse método é infalível. Ele pega ele que funciona. Não, existem outros métodos. Porém, eu acredito que a interação com outros alunos, quando o professor busca parte, né, o seu conteúdo daquilo que o seu aluno já sabe, a aprendizagem ela se torna significativa e a aprendizagem ela acontece. O aluno ele consegue absorver muito mais rápido o conteúdo quando colocado, quando o professor coloca ele no centro, né? Não colocar a visão tradicional onde o professor ele é todo detentor do saber. Aquele modelo tradicional onde as crianças sentam um atrás do outro, eu falo, você escuta e vai ser isso que vai cair na prova. Que infelizmente ainda tem isso, e até às vezes na faculdade, eu não estou dizendo na minha, mas que o professor ele só aceita se for aquela resposta. Se você colocar a sua resposta, ele não aceita. E o que melhora, né, a qualidade de ensino da criança é você pegar os saberes daquela criança, a vivência dela e partir dali para ocorrer uma aprendizagem significativa. Você falou uma parada muito interessante, que é essa questão da universidade, que eles ainda usam esse mesmo método. Sim, usam muito. No ano passado eu tive 6 professores diferentes e 5 desses 6 davam aula da mesma maneira. Era a mesma aula, só existia uma resposta e desestimula. Não, imagina, pra gente que é universitário, desestimula, imagina pra uma criança que tem muito mais coisa legal pra fazer. A criança desiste na hora. A educação é massificada, né, gente? Então o formato educacional acaba sendo muito massificado. Mesmo quando existe uma preocupação de mudar a forma, né? Vamos fazer seguindo a linha construtivista. Aí, quando você se depara, todo mundo faz o mesmo trabalhinho com chapinha de refrigerante, com tampinha de refrigerante, né? Ou bota um desenho e denomina assim. Isso é construtivista. O que a Tainara falou é uma coisa muito importante, né? Que é contextualizar, é dar sentido para aquilo. Né? Eu creio que as instituições hoje estão em crise, e eu coloco aí todas, né? Eu coloco aí a educação, eu coloco o governo, o Estado, eu coloco as religiões. Muitos estão passando por essa crise porque não dá sentido para aqueles que estão ali dependendo dela. Né? Eu estou aqui por quê? Estou fazendo isso por quê? É o questionamento. Né? Não leva ao questionamento, não ensina a questionar. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade,
de História, eu já tinha terminado uma faculdade, que eu sou formado em Direito, então eu já tinha terminado, mas eu tinha uma visão muito massificada também, muito fechada das coisas. Eu fazia Direito numa época que 99% dos meus colegas eram policiais militares, Nossa, né? pesado. Pesado. Então, quando eu fui fazer História, eu lembro que um colega sentou perto de mim e falou assim, eu estava tendo uma aula sobre evolução humana, o surgimento das espécies, falando sobre a teoria criacionista, evolucionista, e o cara falou para mim assim, e aí, como é que está a sua cabeça? Agora falando sobre evolução do ser humano, da evolução das espécies. Falei, do mesmo jeito, você não é evangélica? Você não é crente? Não tá? Falei, ué, cara, você acha que eu aprendi isso aonde? Você acha que eu aprendi pensar aonde? Eu aprendi foi na minha igreja, na escola bíblica dominical, lá que eles me ensinaram, né, a estudar. Eu tô aqui porque, né, eu tinha um pastor, um líder. Então, assim, se você não está num lugar que te leve a pensar, que te leve a crescer, que te leve a questionar, vai ficar massificado na escolinha, no ensino médio, na universidade, né? E vamos repetindo os padrões. Sim. Né? Eu lembro que eu falava isso com as meninas, eu falo isso com minhas alunas, que não sei se eu cheguei a fazer esse exercício com vocês, que eu pedi assim, vamos desenhar uma casa. Aí todo mundo desenhou a casa. Agora desenha uma árvore. Do mesmo jeito. Né? Tudo padronizado. Tudo padronizado. E aprendeu aonde? Vocês estudaram na mesma escolinha de educação infantil? É. Não. Mas o padrão é o mesmo. E se eu já passei isso como diretora de escola, já passei essa mesma atividade com os meus professores e todos fizeram a mesma coisa. Só quando botar aquele solzinho assim com tracinho. No canto. Não, colocou. No canto Colocou o tracinho, a nuvenzinha, a maçã na árvore. As avizinhas, aquelas gaivotas assim. Gaivota, que eu não sei aonde que tem gaivota. E a chaminé na árvore. Chaminé é no Brasil, um monte de queimadeira Né, botando chaminé na chaminé. árvore. Então isso é um padrão, é estipulado. E é estipulado desde sempre uma educação que prima ainda os padrões que vêm da Europa, que vem dos Estados Unidos, que vem de outros países, né? Tirando do aluno essa vivência. Eu aprendi a ler, lendo Vovô Viu a Ema. Vovô viu É, a Uva. Mas tinha uma ema na história. Meu filho ainda aprende assim. Isso é muito triste, porque a gente Onde ele percebe viu que ema? a gente não... É o que a gente volta a falar sobre a questão de trazer significado para o aluno. Vamos botar um exemplo? Se a gente está numa escola de periferia e onde a gente fala assim, vovô viu a uva. Só que ela nunca teve contato com uma uva, ela não sabe o que é uma uva. Talvez para mim, para vocês, faça sentido da uva, porque a gente vê a uva. A uva veio do mercado, tipo, a criança sabe, não viu, sabe? A gente sabe como que é a uva, mas ela não sabe como é a uva, ela não sabe o gosto da uva, ela não sabe nem o preço da uva. Os pais dela não têm acesso, não tem como comprar as frutas, a uva, que é uma fruta cara, para sua casa. Então, assim, e daí? O vovô viu a uva, legal. O meu filho, ele chegou assim, o boi babou no bebê. Ele chegou assim pra mim, que nojo. Como assim o boi babou no bebê? E eu achei interessante porque ele teve esse pensamento. Boi babou? O boi tava fazendo perto da criança? Que o bebê tava fazendo perto de um animal? E eu falei, cara, isso é muito legal porque ele questionou. E eu acho que é interessante a gente dar essa autonomia para a criança questionar. A gente não pode entender que a escola é apenas uma instituição conteudista, que joga o conteúdo, abre a cabeça da criança e joga enxurrada de conteúdos para a cabeça dela e ela vai ficar ali sentada sem questionar, e se questionar ela é arrependida. Não, acho que a maior falha, né, hoje em dia dos adultos de aceitar qualquer opinião, qualquer coisa que enviem para você, porque nós não temos esse ato de questionar, de criticar, porque desde a educação infantil, desde quando você era pequeno, tiraram esse direito de você. Entendeu? E, assim, você estava falando sobre o desenho, né? Que todo mundo desenhava da mesma forma. Na terça-feira a gente recebeu aqui o quadrinista Marcelo Salazar. E ele faz várias ilustrações para revistas de quadrinhos estrangeiras, enfim. E aí ele estava falando exatamente sobre isso, de não dar liberdade para que a criatividade seja estimulada. E isso, de certa forma, muda... Quando a gente estimula a criatividade da criança, quando a gente traz para o contexto dela,
faz com que ela se enxergue também como pertencente àquele espaço, como ela se enxerga como enxerga os pares dela, né? Então, talvez trazer uma educação personalizada para a vivência daquela criança seja uma possível solução. E aí eu queria saber se de vocês o quanto isso é desestimulante, né? Se isso é de alguma forma desestimulante para vocês enquanto profissionais de educação, nessa massificação e essa falta de reconhecimento dentro do espaço. Se vocês já chegaram num ambiente educacional e falam, tipo, caraca, nada a ver isso daqui com os alunos que eu tô vivendo. Então, eu vou colocar na minha experiência como numa rede privada, né? A experiência que eu tenho numa rede privada. Quando você está dentro de uma instituição privada, você tem que seguir as regras da direção e da coordenação da escola, né? É tudo aquilo padronizado, principalmente se for uma escola muito cara, os pais exigem que você utilize o livro didático. Você cria toda aquela dinâmica, tudo trabalhado para você envolver os seus alunos, mas os pais já falam logo, tá utilizando o livro? Não, porque eu paguei um livro caro. Gente, é caro, eu sei. Eu sou mãe também. Além de ser professora, além de ser estudante, eu também sou mãe. Eu também paguei um livro caro. Lógico que eu vou falar, poxa, eu paguei um livro de mais de R$500 e não vai ser utilizado o livro? Só que aí eu divido a minha mente entre mãe e professora. Não. É triste. Você tem que ficar naquele momento ali, naquela bolha, e você quer evoluir, mas acabam que te prende a um conteúdo, a um algo monótono, né? Você quer expandir o seu desenvolvimento escolar, só que te restringe, né? A Laucéia tem a opinião dela da pública, né? Então eu não posso... É uma luta diária, né? Eu acho que é uma luta diária e... Primeira coisa fundamental e que acho que é muito importante para o educador, ele perceber esses entraves, porque eles ocorrem diariamente. E não ocorrem unicamente por questões da escola pública, né, que é a minha grande vivência. Eu trabalhei já em escola particular também. Eu tive problemas seríssimos por causa desses entraves. Né? E na escola pública também existe, mas eu creio que isso tudo é reflexo dessa sociedade, porque a escola não está numa bolha. Né? Então o pai, a mãe, o diretor, o colega, o professor, ele vive essa realidade na sociedade, então ele passa isso para a escola. Né? Esse olhar que ele tem de sociedade, então é o olhar que ele vai olhar para a escola. Se no trabalho dele todo mundo tem que sentar da mesma posição, ele é obrigado a usar uniforme, e no trabalho dele ele também não consegue colocar a sua potencialidade, a sua criatividade, ele não entende que aquilo é possível na escola. O aluno não entende. Quantas vezes já cheguei na escola e conversei com o aluno, e conversamos, né, e eu passei um vídeo, né, e depois desenhei, e no final ele falou, a aula hoje foi legal, não teve aula. Né? Porque se você vai só, né, na conversa, né, e você está dando aula, está explicando a matéria, é uma aula, mas não passou devendo quadro. Não teve caderno para copiar? Não teve aula. Não teve aula. Né? Então, esses entraves vão acontecer, então é muito importante que o professor, que o educador, ele tenha esse olhar e não desista, né? Não desista. Eu falo, quando eu fiz 25 anos de magistério, eu fiz um texto no meu Facebook que eu agradecia muito a Deus, porque eu estava, depois de 25 anos eu senti a mesma alegria, isso é quase um milagre, né? De sentir a mesma alegria do magistério que eu senti quando eu comecei há 25 anos atrás. Hoje, se for completar meu tempo de estado e prefeitura, são mais de 30 anos. E eu ainda sinto muita alegria. Mas foi um momento em que eu tive que tomar uma decisão. Para mim, uma decisão individual, particular, né? De que educador eu queria ser, que cidadã eu queria ser, que pessoa eu queria ser. Porque se colocar no molde, né, desses entraves aí, isso atrapalha muito. Eu queria fazer diferença na vida de alguém, eu queria fazer diferença na minha vida. Né, eu queria que a educação fosse algo prazeroso para mim também. Né, o que ele falou é muito interessante quando ele fala assim, eu tive muitos professores também que você percebe que não está afim de nada. E é verdade. Né, porque é tão desmotivador, é tão
como dizer a palavra, broxante o negócio, você chegar doido para fazer um negócio, alguém, Ih, pode não. É. Eu lembro uma vez que eu trabalhava com educação infantil. Dava aula numa escola lá no Inconfidência. Então, lógico, né? Isso 30 anos atrás as crianças hoje que estão casadas com filho, de repente alguém está até me ouvindo aí, tia Laodiceia lá, eu não vou conhecer, tá? Não venha falar comigo, porque eu dei aula para você com 5 anos, você está com 35, 40. Eu não lembro de você. Não vou lembrar, né? E eu lembro que eu cheguei na escola e decidi, eu não sei não lembro bem qual era. Eu estava trabalhando com alfabetização e era início de outono, vamos fazer um piquenique, é uma coisa comum, né? Que trabalha com educação infantil. Dia da fruta. Né? Dia da fruta, então cada uma leva uma fruta, mas eu decidi, vamos fazer um piquenique, né? Por que tem que ser piquenique dentro da escola? E eu decidi levar as crianças para o campinho que era do lado da escola. Não. Ai, gente. Não deixaram. Isso é muito triste. Quando eu tô feliz da vida, saindo já da escola, né? Aquele bando de perto, porque era ao lado. É do lado. Tinha árvore. Aí a diretora chegou na hora, né? E, não, que absurdo! Olha só! Né? Olha a vaca! Eu, que vaca? Ai, gente. Vai que apareça uma vaca e corre atrás das crianças. Ai, meu Deus. E vai atropelar as crianças, né? E falei, se hoje, em Confidência, fim de mundo, né? Eu tenho muitos amigos lá, graças a Deus. Mas imagine há mais de 30 anos atrás. E eu não pude ir. E isso, durante meus 30 anos de magistério, aconteceram muitas vezes. Muitas vezes. Né? E, então, muitas das vezes, a gente dá até uma travada. Uma né? travada, dá vontade de não fazer mais. Isso é muito ruim. Vontade, né? De parar, né? De vontade de Alma parar. murchada de vida, de alma. Você perde a vontade de tudo. Mas é muito importante que esse educador ele saiba quem ele é. Sim. E para que ele foi chamado, né? Quem ele é, quem eu sou. E aí eu preciso tomar essa decisão, né? Para viver melhor. Muito bom. A próxima pergunta é para as duas também. E é saber de cada uma, se vocês já tiveram alguma experiência fora a Baixada em relação ao trabalho enquanto professora, enquanto educadora. E qual a diferença entre os recursos e o método de ensino? Qual a liberdade também que vocês têm fora e dentro da Baixada? Vocês têm alguma comparação, algum parâmetro? Eu sempre trabalhei na Baixada Fluminense por decisão. Eu nunca fiz um concurso para o município do Rio, fora do Rio. Já trabalhei na FAETEC, em Marechal Hermes, mas para mim a Baixada Fluminense também, né? Tá enraizado. Porque a realidade, a realidade de periferia é a mesma. Né? Então, os meus alunos, eu tinha alunos de Sepetiba, de Campo Grande, né? Então, a realidade, a vivência é a mesma. São alunos pobres, alunos com deficiência, alunos carentes, alunos abandonados. Então, mesmo o aluno de uma escola particular, que podemos dizer assim, a escola particular tem uma outra realidade. Não tem não, gente. Não tem não. Ele pode ter alguma condição econômica melhor, mas outros entraves Isso você acontecem. diz ainda na Baixada, né? Na Baixada, eu estou falando da Baixada. Né? Então, a grande diferença para o aluno, que eu posso dizer assim, da Zona Sul, né? Para o nosso aluno da escola, lógico que os investimentos em educação é muito maior. É muito maior. O nosso aluno aqui ele tem que se superar muito mais, porque os investimentos em educação são muito maiores. Né? O que a rede estadual de ensino investe na Baixada Fluminense é diferente da escola que ele investe na Zona Sul. É verdade. Isso não tem sombra de dúvida. Né? Porque ainda existe no nosso Brasil uma mentalidade colonial, né, que existe um grupo que merece mais do que o outro. E isso é estipulado pela cor da pele, pelo padrão econômico, né? Não vou nem dizer pela escolaridade não, porque a escolaridade dos alunos da Baixada cresceu bastante nos últimos anos, né? Mas ainda existe esse padrão colonial que ainda é estipulado, ainda é muito forte no nosso país, no nosso estado.
Então, lógico que se eu tenho uma escola, que eu tenho um laboratório, que eu tenho internet banda larga, que meu aluno tem, todos têm internet, que todos têm acesso, lógico que o quadro vai ser maior. Então, o investimento. Mas da Baixada Fluminense, mesmo que estejam na escola particular, que eu estou falando isso, gente, porque eu escuto muito isso, né? Muitos pais, não, vou tirar meu filho da escola pública que eu vou botar na escola particular porque é muito melhor. E quando eu olho para a escola particular de Queimados, meus amigos que trabalham na escola particular sabem muito bem o que eu estou falando, porque Já eu tive a falo, experiência dos dois. né? Né? E eu falo isso para eles, eu não vejo diferença, né? Não vejo diferença, né? Pode ter algumas coisas isoladas, né? Mas eu vejo, por exemplo, o professor da escola particular sendo massacrado, e agora, com a abertura da escola, esse massacre vai ser maior, porque ele vai ter que se virar nos 60, ele se virava nos 30, né? Agora ele vai ter que se virar nos... Não, vai continuar se virando nos 30 duas vezes. Diminui, né? Se virar nos 20. Não, porque agora ele vai ter que fazer o presencial e o online, ganhando menos. Detalhe, tá? A maioria está ganhando menos. Que agora é dobrando. Né? Porque tem essa lógica de que se não tá presente, não... Não é igual. Não é igual. Não vale o mesmo, né, entre aspas, né? Sendo que entende a dificuldade, né? Essa questão, eu não tenho experiência com fora da Baixada. Só que os professores, né, trazem pra gente essas experiências, né? E a gente absorve e traz isso pra nossa vida e traz isso pro nosso cotidiano. O que a Alzé falou sobre a questão do colégio particular e do colégio público é uma coisa que eu aprendi. Existe o colégio particular e o colégio público. Por exemplo, o colégio particular daqui não se compara a um colégio particular do Rio. Um colégio público daqui de Queimados, da Baixada, também não se compara a um colégio público do Rio. Essa desigualdade fica totalmente nítida em relação à questão da educação. E o que a Lotissé falou sobre a questão do colégio particular e colégio público em Queimados, eu já tive experiência em estágio em dois meios. E o método, a forma de ensinar, era o mesmo. Era o mesmo. A única diferença é que o professor de colégio particular, ele tem que ser certo com seus horários, ele não falta, porque se ele faltar, vem descontado no seu contra-cheque, ele sabe que a diretora fica ali em cima dele. Tem alguns colégios particulares que o professor realmente ele deixa um pouco a desejar. Aí fica aquela questão clara que o colégio particular fica um pouco à frente da educação, mas não por causa em si só dos alunos, mas também sim dos professores, mas porque também a educação é diferenciada de um ponto da Baixada e fora dela, entendeu? Sim. Essa é a visão que eu tenho, né? Eu lembro quando a gente estudava lá no 341, que a gente foi num colégio que era CAP UFRJ, que era um colégio da UFRJ. Sim. E, tipo assim, é público, só que era outra parada. Até a discussão entre os alunos, eles estavam discutindo, não sei se você lembra, onde Einstein nasceu. Tu lembra disso? Eu confesso que nesse dia eu não fui. Ah, tu não foi? Não fui. Só que vocês chegaram com com vários questionamentos, inclusive eu fiz prova para esse colégio, fiz prova para a FATEC, para a Cefet. E eu estudei sobre esses colégios. E são colégios públicos, só que são nível de público diferente dos públicos daqui. Exatamente. É tudo a questão do investimento, né, sim. gente, que a gente está falando. Uma boa parte das pessoas comparam a faculdade, o IF. Sim, sim. Por exemplo, você não estuda por ano, você estuda por período e as matérias são organizadas e tudo mais. E a coisa que é interessante também, não tem assim, por exemplo, aquele aluno que a gente sabe que tem aquele aluno que não quer nada com a hora do Brasil. Se ele não atinge uma pontuação mínima ou uma frequência mínima, ele é convidado a se retirar do colégio. Sim. Então, assim, é uma exigência do colégio, mas até mesmo para que o aluno possa, assim, calma aí, não é bagunça, eu tenho que me dedicar, eu tenho que me esforçar, porque se eu não me esforçar, eu saio. Um colega meu, encontrei ele no ônibus e falei, você tá na Cefet? Ele, cara, eu fui convidada a sair. Eu falei, te expulsaram ele? Não, é convidar a sair. Ou se eu quiser entrar de novo, vou ter que fazer uma prova, o processo seletivo todo, e se eu for selecionada, aí é onde eu entro. É expulso, mas é porque boa parte das pessoas não tem muito a noção de que, por exemplo, você está numa escola
entre aspas, diferenciada, porque não tem como diferenciada. negar que é uma escola diferenciada. Por ser federal, tem uma atenção diferente, Sim. um tipo de, como é que eu posso dizer, recursos diferentes, ok? E tem muita gente que acha que, por exemplo, eu tenho amigos que estudaram no São Cristóvão, Colégio Estadual São Cristóvão, passaram pro IF e boa parte deles não conseguiram, foram convidados a sair também porque eles estavam acostumados a uma meta, exatamente, a base é totalmente diferente, a metodologia é diferente. Eles faltaram muito porque acharam que ia ser um colégio igual o estadual normal, estadual padrão. De novo, eu volto nessa mesma palavra que eu já tinha dado aqui, falando sobre investimento. O investimento ele não é só dado na questão econômica, financeira, né? Não é simplesmente encher a escola de computadores, né? Então, quando você tem profissional capacitado, profissionais. Eu já trabalhei em escola que a diretora ela chupava a cana, descascava, servia merenda e fazia tudo sozinha. Né? E faltava um professor, hoje na rede mesmo, um professor adoece, porque ele adoece, né? Sim. E aí, quem fica no lugar dele? A coordenadora lá, Não tem um professor substituto. Algo que não acontece no Cefet ou em outros. Sim. Né? Então, que muitas das vezes não acontece na escola particular. Por que na escola particular não falta? Né? O professor não falta. Ele não falta porque se ele adoecer, um filho acontecer alguma coisa, isso é um investimento. Investimento é olhar para o aluno como um cidadão que tem direito à educação de qualidade. Independente da idade. Isso. Né? Então, investimento é investir no professor, né, de momento de preparo, de cuidado, profissionais que possam, outros profissionais, como na escola tem orientação educacional, pedagógica, mas por que não ter psicólogos, Sim, né? muito Pessoas para conversar? Total diferença. Faz total diferença. E por que você vai aí numa escola, de repente, no sul, no centro do Rio de Janeiro, você vai encontrar esse laboratório, essa estrutura, e na Baixada Fluminense você não encontra. É um absurdo, por exemplo, Queimados, com quase 170 mil habitantes, tem 2 escolas profissionalizantes, né? Sim. Que é o CEP 341 e o São João. Sim. Que é muito recente, por sinal. Sim. Então, eu vejo muitas das minhas alunas fazendo formação de professores, mas elas odeiam criança, não querem dar aula. Mas por que estão ali? Falta de opção. Sim. Isso é falta de investimento. E isso é de propósito. Esse foi o meu caso. Não que eu não gosto de criança, pelo amor de Deus. Mas é porque eu não tenho vocação nenhuma para ser professora. Eu entrei lá sabendo que eu não queria ser professora, mas era aquele pensamento. É melhor com alguma formação do que formação geral. E agora eu queria saber primeiro, que uma de vocês me explicassem, qual a diferença entre EAD e ensino remoto? Então, o ensino à distância, né, eu vou colocar na experiência que eu estou tendo, vamos botar aqui ao grosso modo um exemplo. As aulas remotas, as aulas remotas são dessa forma como está funcionando agora. Na minha faculdade, a gente está utilizando o Teams, que é da Microsoft. Nas escolas do estado, eles estão usando o Classroom, que é a plataforma que eles utilizam para poder ter o contato com o aluno e consegue automaticamente conversar, interagir. Então, no caso, a educação remota seria a forma que o professor consegue interagir com o seu aluno e o seu aluno conseguir interagir com os seus colegas, né? É de forma feita ao vivo, diferente da EAD, porque a educação à distância é uma aula onde o professor grava as suas aulas, ela fica armazenada lá armazenado, né, na plataforma, onde o aluno, toda vez que ele precisa ter acesso ao conteúdo, ele vai lá e acessa essas aulas gravadas, né? A diferença é que de uma para outra é que acontece a interação entre o professor e o aluno, diferente da distância que não tem essa interação. Entendi. Isso mesmo. Entendeu direitinho. Eu queria saber quais medidas estão sendo tomadas nesse momento, tanto para você, Tainara, que é aluna, e você, Laodiceia, em relação aos professores, quais medidas estão sendo tomadas. Então, como Laodiceia pode falar agora. Na rede estadual, como professora da rede estadual, nós temos realizado as aulas online, né? Uso Classroom. E está sendo muito difícil. Está sendo muito difícil. Eu creio que pelo contexto que nós estamos vivendo, que nós nunca vivemos,
né, da questão da pandemia, da quarentena, do distanciamento, porque isso deu uma potencialização para os problemas que já tínhamos, né, mas que ficou escancarado para a nossa sociedade, que é a desigualdade social. Então, dizer que a internet que é democrática, que ela alcança a todos, é uma mentira, já que nem todos têm acesso a essa internet. Né? Nem todo o aluno, nem todos os meus alunos conseguem entrar nas minhas aulas, conseguem fazer atividades, porque nem todos possuem um celular. A grande maioria não tem acesso à internet. Queimados não tem uma internet boa. Né? Né? Pra quem tá ouvindo a gente na rádio, é que a internet acabou de cair. Não, Né? Foi só falar isso. Pra confirmação do que a gente já tá falando. Pra confirmação, mas a gente Então- tá tudo gravado aqui. Então, se o ensino à distância, o ensino remoto, ele tem como base principal o uso da internet, como ferramenta principal o uso da internet, a internet não funciona, então não existe educação. Não vai existir ensino. Eu lembro quando eu era criança, adolescente, existia um ensino à distância, né? Que era, a gente comprava, eu não lembro, nem sei se ainda existe, não lembro o nome também. A gente comprava uns cursos vinha pelo correio, aí vinha apostila. Né? Vinha apostila prontinha, né? Então, assim, tinha até primeiro grau, ensino grau, assim que se falava na época. Né? E vinha as apostilas já prontas, você preenchia aquela apostila, devolvia, você era formado. Era mais, não posso dizer, acabou sendo mais eficiente do que o que está acontecendo hoje. Porque mesmo as apostilas que a rede estadual começou a distribuir, né, não chegou a todo mundo. Muitos alunos não receberam. Ficou de chegar na casa, depois mandou chegar na escola, mas o aluno não foi informado. Então, está sendo um momento muito complicado para esse aluno. Eu tenho alunos do terceiro ano do ensino médio, saindo formação de professores, e aí? Foi um ano, né? E isso que ainda tem alguma coisa, porque na rede municipal, que até agora não se falou nada. Né? Então, aquele aluno da educação infantil que estuda na escola da rede municipal, aprendeu o que esse ano? Porque, além de não ter acesso à internet, a prefeitura também não planejou nada para ele. Né? Acho que agora, a partir de agora, desse mês de setembro, outubro, que então está chegando alguma coisa de atividade. De repente, alguém aí até responde, né? Esclareça para o povo o que vai acontecer. Né? Então, o aluno, como mais uma vez vou voltar àquilo que eu já falei, o aluno da Baixada Fluminense, o aluno da escola pública, o aluno da periferia, ele acaba ficando para trás. E isso, para mim, o que é muito triste, porque isso, para mim, não é natural, é algo, para mim, que é proposital, porque não é possível. Não é possível que em municípios tão grandes, como Queimados, Nova Iguaçu, Nilópolis, Japeri, não se tenha um olhar, né? Eu posso até dizer assim, de amor, porque eu não vou nem dizer um olhar político, não. Porque se for olhar pelo olhar político, como criança não vota, né? Criança não vota, adolescente não vota. Não tem muita importância. Então não tem importância para o investimento. E passou o ano. Passou o ano e, né, eu não sei se já resolveu alguma coisa, mas pela última notícia que eu recebi, o secretário de Educação do Estado estava preso, né? Estava em prisão domiciliar. Né? Então, para nós percebermos como isso vai ficar. Será que em outros países acontece da mesma forma? Não sei, né? Não sei como é que é a educação nos outros países. Então, para mim, é muito triste ver que era possível sim. Eu fiz a campanha e faço a campanha do Fique em Casa. Eu não sou a favor de abrir escola agora.
Eu acho que não está ainda na época, mas é muito triste perceber que propositalmente as nossas crianças vão ficar e vão continuar sem um olhar, sem uma intenção de fazer algo para elas, por elas, na área educacional. E puxando um gancho em relação a esse olhar, porque o que me faz pensar, tudo parou, né? Os comércios fecharam, as pessoas tiveram que ficar nas suas casas, tudo tiveram que se reinventar. Mas por que a educação em si tiveram que ter essa enxurrada de não, a gente não vai parar, tem que continuar. Não, a discussão se teria Enem ou não tendo um olhar, né, esse olhar de amor, e entender que tem outras pessoas numa situações que está se preocupando com a educação, sim, mas a preocupação dela é maior se ela vai ter um alimento dentro de casa para comer. A importância dela primeiro eu vou sobreviver, o que vier depois é lucro. Então, assim, estava tendo discussão para ver se teria Enem. Eu acho que essa discussão não precisa eu acho que eu nem deveria ter discussão, porque a gente sabe que a desigualdade é real, entendeu? E deixando claro que a educação à distância, ela foi feita para adulto, para jovem universitário. A educação, de acordo com a LDB, a educação básica, ela tem que ser feita de uma maneira presencialmente. Sim, você falou sobre a importância de sobreviver. Acho que a gente que é da periferia, a galera da favela também, o principal foco em tudo que a gente faz, o principal meta é sobreviver em tudo. E assim, como a Laodiceia falou sobre as crianças do municipal, muitas crianças que eu presenciei assim, nos estágios e tal, vai para a escola para poder comer, sim, sabe? Vai para a escola para poder comer. Às vezes, no Perobelli, teve uma ação de uma barbearia que ia lá para poder cortar o cabelo dos meninos, porque às vezes os pais não tinham dinheiro para fazer o corte do cabelo da criança. E aí faziam essas ações, então eles tinham acessos que geralmente o Estado, aí eu não falo de prefeitura, eu falo de poder público no total, não tem deixado faltar, né? Então a escola, ela serve para esse grande... como essa base, né? Que falta. Acho que o Caio ia fazer uma pergunta lá. Então, a gente viu muitos memes sobre os pais ficando malucos com os filhos dentro de casa porque eles não conseguiam explicar, pelo menos no estado, em algumas escolas municipais da Baixada já voltaram, não de Queimados, mas de algumas sim, que eles não conseguiam explicar a matéria, não conseguiam dar a devida aula para os alunos que estão no meio da pandemia sem ter aula presencial. Para vocês acham que isso vai ser mais valorizado pós-pandemia, que os professores vão ser mais valorizados, que esse trabalho, esse serviço vai ser mais fortificado? Eu penso que a maior dificuldade que os pais tiveram com seus alunos, porque eles entendiam, na maioria deles, que a escola era um depósito de crianças, né? Que você deixava seu filho lá e toda a tarefa ficava na mão do professor e da escola. Só que a gente sabe que não é bem assim. A educação, ela se forma de parceria entre a escola, os pais, a comunidade, tudo em si gera para a educação daquela criança, daquele jovem. E, respondendo a pergunta, sim, o olhar vai ficar muito diferenciado, sim, porque as pessoas em si vai perceber o quanto é importante a presença de um profissional na vida daquela criança. Porque nós, pais, não somos professores. Eu sou professora, mas eu não sou professora do meu filho. Eu sou a mãe dele. Eu não sou a professora dele. Eu sou professora, mas não sou a professora dele. Então, ele percebeu o quanto é importante aquela professora na vida dele. Não só ele, mas outras crianças também. Então, há de se entender que valorizar as novas tecnologias. Por quê? Durante o mês da pandemia, o que rolou? A maneira à distância e a educação remota, onde todos os professores tiveram dificuldade de acessar a plataforma. Eles não conseguiam acessar, não tinha como ter acesso. E é importante que, pós-pandemia, a escola possa investir no seu professor, possa investir nas novas tecnologias na escola. Não aquele professor que leva os seus alunos para a sala de aula da informática e deixa ele lá, videozinho no YouTube, mas não, mostrar para ele sobre os riscos da internet,
dar treinamento para os seus professores, tirar um dia para ter o treinamento, para que eles possam ter aquele contato com o computador, para que eles possam ter o contato com a plataforma, para que, de repente, se acontecer outras pandemias, porque a gente sabe que pode acontecer, né? Nós começamos a estar preparados para que isso aconteça e a gente não fica para trás, né? Andando para trás. E é isso. Uma das coisas que eu tenho pensado muito nesse período, né, de pandemia, de quarentena, né, muitas das vezes isolada, pelo menos tentando ficar isolado, é que ser humano nós temos e ser humano nós vamos ter daqui para frente. Eu não tenho, eu queria, né, de repente, por a Tainara ser tão jovem, né, ter mais esperança. Eu não tenho muita esperança não, negócio não, sabe? Eu não tenho, porque o mundo já passou por outras pandemias, o mundo já passou por outras guerras, e isso não melhorou muita coisa, né? Então, o pai, a mãe, que vive nessa sociedade cada vez mais introspectiva, individualista, e o meu pirão primeiro, o meu pedaço primeiro, né? É essa sociedade que nós temos. Então, muitos dos pais que ficaram revoltados por ele estar ensinando, há muita revolta, era porque, como disse a Tainara, ele agora tem que ficar tomando conta do moleque, ele não quer isso. Agora o problema é dele, né? Isso aí. Né? Ele vai ter que ficar com o moleque dentro de casa. Como eu já vi pai falando que o professor não volta porque ele não quer trabalhar. Aquela família, né, que está com aquela criança 6 meses em casa e quer que volte, muitos, lógico, quer que volta, porque o filho aprende melhor, e aprende melhor mesmo na escola. Lá ele tem interação com os colegas, ele tem um professor, né? Não que o professor seja o suprassumo do saber, mas ele atende melhor a isso. Tem uma referência, ele tem um colega, ele tem um ambiente todo preparado que leva à educação. Mas eu não vejo que o professor vai ser mais valorizado por isso, não. E embora deveria, porque esse professor, como eu disse, ele teve que... Lembra que a gente começou o papo falando que o professor muitas das vezes estava num formato? Uhum. Ele teve que sair na marra desse formato. Você teve que sair dessa bolha. Sim. Muitos professores que não sabiam mexer no celular, né? Que o celular ainda era só para ligar, ou então no WhatsApp. Ele agora está fazendo vídeo, ele está dando aula, ele está interagindo com o mundo. Então esse professor saiu da bolha. Ele trabalhou com esses professores que trabalhavam 24 horas por dia, porque à meia-noite o aluno estava mandando tia, terminei agora, tá? Meia-noite. Horário integral, né? Você começou virou a trabalhar horário integral. Então, É. que esse professor vai ser valorizado mais pela família, pelos pais? Não creio. Bom, Porque agora ele voltou ao trabalho dele, ele voltou a assumir as suas responsabilidades, até que, enfim, ele voltou agora a assumir a sua responsabilidade, né? Tá 6 meses em casa à toa, sem fazer nada. Só fazendo videozinho. Então, não creio, não. Até torço, né? Até torço, mas não creio. É complicado. Bom, para vocês, eu acho que eu posso fazer essa pergunta para as duas, não posso? Justo. Quais medidas vocês acham que poderiam ser adotadas daqui para frente nas escolas públicas com toda essa experiência de pandemia? O que você acha que pode levar para pós-pandemia? Pós-pandemia, eu creio que algo que a escola sempre, para mim, tem esse objetivo e deve continuar tendo, que é preservar a vida. A escola, ela ensina, ela tem um papel social muito importante para mim, que é ensinar para a vida. Então, esse meu aluno que está voltando para a escola agora, ele precisa continuar. Continuar por quê? Porque para mim era algo que já era realizado, né? Algo que deveria estar sendo realizado, pelo menos. A viver melhor, a viver mais, a aproveitar a vida. Há pouco tempo eu vou fazer não sei se é uma denúncia, não sei se nem se é uma denúncia, uma observação. Há alguns dias atrás, deve ter uns 15 dias isso, eu
saí muito cedo de casa, era umas 4h30 da manhã que eu ia viajar, e passei ali pela Estrada do Lazarito, né? E tem um churrasquinho ali. Você conhece um churrasquinho que tem na Estrada do Lazarito? Então, tu conhece lá, né? Então, e eu passei lá umas 5h da manhã, tinha uns 1.000 jovens adolescentes. Na rua anterior tinha umas 4 brigas. Na rua posterior também. Em frente tinha de tudo que eu não vou nomear aqui. E aí eu fiquei refletindo, meu Deus, que vida essa galera está tendo? Né? Não estou fazendo, lógico, aqui um discurso moralista, não. Mas às 5 da manhã, 100% ali estavam muito alcoolizados, para dizer o mínimo, né? E com certeza saiu dali umas 20 grávidas, né? Num processo, gente, numa educação, no município que a gente não, agora tem maternidade, né? Tá. Tem maternidade, né? Agora, né? Mas eu queria que não tivesse, porque não ia ter tanta criança nascendo. Então, ia continuar, só que só não ia ter um atendimento de qualidade. Então, assim, o papel da escola, para mim, que eu acho muito importante, é falar de vida. Cresceu no Brasil, nesse período, índice de suicídios. Sim. Nós estamos em pleno Setembro Amarelo. A cada 40 minutos, uma pessoa se mata no Brasil. E eu vou te contar um outro dado muito preocupante. 83% têm menos de 25 anos. Jovens, adolescentes que já têm, quer dizer, para se matar, porque desejam viver. Virar à noite, se alcoolizando, se drogando, está vivendo o quê? Engravidar aos 13 anos, está vivendo o quê? Então, acho muito importante que a escola continue e aumente falar de vida. Porque falar de matemática é maravilhoso, mas lembra aquele papo que a gente teve logo no início? Trazer esses dados da matemática para a minha vida. O que é importante saber matemática? Né? Aprendi matemática, mas não sei mexer no caixa eletrônico, porque você vai lá na fila dos idosos esperando o atendimento, você vê um bando de jovens lá, que não sabe mexer no caixa eletrônico. Né? Então a escola contextualizar essa vida dessa juventude, essa vida desses adolescentes, o que eles querem. Eu não aceito o argumento que eu sou morador de Queimados, eu não tenho nada, eu não vou a lugar nenhum. Né? Todos nós aqui somos exemplo disso. Sim. Né? Todos nós aqui, apesar de eu ser um pouquinho só mais velha que vocês, né? Bem pouco. Bem pouquinho. Bem pouquinho. Né? Eu sou nascida, criada, e eu sei para onde eu estou indo, eu sempre soube. Né? Foi difícil? Foi fácil encontrar esse caminho? Não. Então, acho que assim, a escola precisa falar de vida. Eu queria puxar esse gancho em relação a que a escola realmente ela faz um papel social, sim. E que essa questão de Setembro Amarelo, e a gente tem que deixar bem claro que falar sobre suicídio, a gente não tem que esperar até setembro para falar sobre suicídio. A gente não precisa esperar até outubro para falar sobre o câncer de mama. A gente não precisa chegar em novembro para falar sobre o cuidado do homem. A gente não precisa esperar uma data específica para a gente falar sobre doenças sexualmente transmissíveis, sobre gravidez na adolescência. O papel da escola é justamente sobre isso. Ter semanalmente, uma vez no mês, ou de acordo com o currículo do colégio, da escola, trabalhar sobre isso nos seus alunos. E o que eu achei importante, trazendo um pouquinho o que vocês falaram antes, sobre a questão do pai ficou desesperado porque o aluno ficou em casa. Porque também algumas escolas, principalmente da rede privada, elas não pararam. Só que elas não desenvolveram de uma forma onde que o aluno e o pai, né, o responsável, se adaptasse àquele novo momento. O que acontece? Na educação infantil, a gente sabe, gente, educação infantil não é para alfabetizar. Alfabetizar você sabe quando vai para o primeiro segmento. E aí, as escolas estavam mandando apostilazinhas para a criança ter que cobrir, para a criança ter que pintar, para ter que fazer o número 1 até o final, o número 2 até o final. Não. A forma ideal que eles deveriam ter feito, ou estar fazendo, é que trabalhar momentos de interações com o responsável e a família. Trazer vivências, por exemplo, se na escola, vou falar da educação infantil, que é a área que eu gosto mais, que eu presencio, que eu vivo.
Se a criança ela tem o horário do soninho, a hora do lanche, a hora disso, daquilo, cria essa mesma rotina com ela em casa, né? Pega a criança, bota ela ali do lado e sabe, você hoje vai me ajudar a lavar a louça. Você bota as coisinhas bem plásticas para que ela tenha algo divertido, que a gente sabe que na educação infantil, ou qualquer outro segmento, a criança aprende com a interação. Bota ela para fazer coisas que você faz dentro de casa com você sozinha, mas coloca ela para ela se sentir, interagir, você ter o contato com ela. Não enxurrada de conteúdo. Nem para ela fazer em si de forma obrigatória, mas para estar ali. Sim. E criar, ajudar, né? Entre aspas, né? Isso, criar esse laço. Esse laço e criar essa interação que é mais importante. A dificuldade toda da gente durante a pandemia, esse descabelamento todo, foi porque as enxurradas de conteúdo não pararam. Pelo contrário, elas dobraram. E dessa forma, não era para ter sido dessa forma, mas de uma forma mais suave, porque a gente está vivendo uma pandemia. Isso que vocês falaram é muito bom, né? Que você falou sobre a falta de acesso, né? Falou sobre isso tudo que está acontecendo. Uma coisa que me chamou a atenção foi que no começo você se apresentou como empreendedora, né? Que você começou agora o seu negócio, Tainara. E aí isso é uma realidade muito comum entre os estudantes de periferia, né? Ter que trabalhar para poder se manter, né? Porque ainda mais, principalmente agora que as coisas pararam, então a galera tá fazendo as coisas para ter seu próprio dinheiro. E eu queria saber se você acha que isso é se vocês duas acham, né? Se isso é um fator que reflete nos estudos e se nesse caso a EAD ajudou ou prejudicou, porque tem essa de ter jornada dupla ou tripla de trabalho, que é um clássico dos estudantes de periferia. Eu queria saber o que vocês acham disso e como isso se encontra com a EAD. Então, a educação à distância, ela tem uma questão de você ter compromisso, né? Você tem que ter uma disciplina. Você tem que pensar, calma aí, eu tenho que assistir a aula, eu tenho que acessar aquela plataforma. E no meu caso, ela dificultou, né? Dificultou porque acontece. Como a gente sabe, quando a gente monta o nosso próprio negócio, tem dia que tem dia que tem encomenda, tem dia que não tem dia que é babadeiro, mas tem dia que você fica, meu Deus. O comércio em si, ele é muito variável, né? Sim. E aí eu percebo o que acontece. Quando eu tenho muitas encomendas, professores, se vocês estiverem me ouvindo, por favor, não briguem comigo. Eu assisto lá a aula, deixo lá rolando e eu faço os meus trabalhos. Eu também faço isso, a gente tem que faltar aula para poder fazer as coisas da aula, né? Eu tô ouvindo, aí às vezes o professor, que eu falo demais, né? Então ele sabe quando eu tô ali e quando eu não tô. Se eu tô silêncio demais, Tainara, você tá aí? Tô aqui, professora, eu tô aqui. Você tá me ouvindo? Não tô. E assim, é ruim porque eu tive que... Esse meu empreendedorismo, né? Ele surgiu na pandemia. Surgiu de uma necessidade? De uma necessidade. Eu tô curioso. Eu gosto de empreendedorismo. Qual o seu empreendedorismo no momento? Isso aí, gente. Eu faço revelações de fotos. Eu trabalho com revelações de fotos, né? Foi algo que surgiu assim na minha cabeça do nada, que eu falei, cara, as pessoas estão esquecendo de revelar suas fotos. Eu tava vivendo muito nesse mundo virtual, e sendo que as coisas evoluem, né? Como antigamente tinha o Orkut e ele afundou com o Titanic, o Facebook um dia também vai acontecer isso. E aí aquelas suas fotos que você guarda lá, e aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Tá tudo lá, minha, é aquela sua família que você chama para um almoço, você não tem aquelas fotos para relembrar aquele momento engraçado, daquele seu tio chato, né, daquele seu amigo que você estava ali que nem fala mais, daquela sua prima que tinha cabelo que pintou, que cortou. Então, assim, surgiu no meio de uma necessidade. Eu falei, cara, auxílio emergencial não vai ficar para sempre, não. Sim. Não vai ficar... essa guerra vai ficar até o final do ano, não vai, mas eu falei, eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso ter dinheiro. Eu preciso ter uma renda. Que você trabalhava, né? Sim, a gente sabe que a gente que é estagiário, a gente sabe que é indispensável e dispensável, né? Eles jogam as coisas em cima da gente, né? Gente, isso é real. A carga fica pra cima da gente, só que no meio da pandemia, na primeira situação que tiveram que dispensaram os estagiários. A gente foi dispensável. E aí eu falei, cara, eu preciso de dinheiro, porque cartão do banco vai chegar aí pra mim pagar. E aí, o que eu vou fazer? E num belo dia, eu falei, vou comprar papel de foto e vou revelar pra mim.
E aí minha primeira cliente foi minha mãe e minha avó. E mãe e vó, né? Sabe como é que é? Da mesma intensidade que ela usa pra falar mal da gente, ela também usa essa mesma intensidade pra falar do nosso produto. Porque a gente sabe que a nossa mãe sempre fala, vó então. E elas começaram a divulgar e falar do meu trabalho. E aí, graças a Deus, já tem uns 2 meses, tá sendo um sucesso. Se você gostou, gente, me segue lá no Instagram, Tainara Soares Revelações. Como é que é? Repete aí, por favor, arroba. No Instagram, @Tainara Soares Revelações. Me siga lá, gente. Tem minha Tainara Soares. Tainara com Isso, Y? Tainara perdão. com THI. Tainara Soares, aquele underlinezinho. Revelações. Não, Tainara Soares, underlinezinho, Revelações. E aí, Laudicea, eu queria saber sobre você também. O que você acha essa carga dupla aí? Essa carga dupla de trabalho e estudo, se isso impacta na educação dos alunos de periferia? Como aconteceu com a Tainara, eu também me virei desde o fundamental, eu acho, né? Então, essa realidade do aluno da periferia ter que se virar para ter um dinheirinho, né? Que na melhor das hipóteses é para comprar os creme, Isso aí. né? Na melhor das hipóteses, né? Porque muitas das vezes é para comprar comida. Comida para família, né? Não tem jeito. Então, eu não Pagar uma conta. todo no ensino médio eu vendi cosmético, calcinha. Na verdade, se der alguma coisa, eu vendo até hoje. Né? Isso é uma realidade do aluno de periferia. Seria muito importante que a escola pudesse também, falando de vida, pudesse preparar esse aluno. Eu não vejo erro. O que eu vejo é que não há esse preparo para o empreendedorismo. Uma educação financeira, talvez. Isso, né? É porque não é de interesse. Eu acho que não é de interesse do poder público que a gente aprenda a saber lidar com o nosso dinheiro, porque aí a gente gasta mais e a gente vive para mão de obra e paga a conta e render dinheiro para os grandes empresários e a gente ficar ruim. Então seria muito bom. Eu não vejo problema nenhum, não. Que houvesse uma intenção, né? Uma intenção de preparar esse adolescente, esse jovem para ser empreendedor, porque é possível dar dinheiro. Claro que é possível ele sobreviver. Não, e outra coisa, até para abrir um olhar dele para aquilo de repente que é a vocação. Sim. Porque, gente, aos 16, 17 anos, você já está definido o que você quer ser quando crescer. É um peso muito grande. Muito grande. É uma realidade que nem sempre é verdade. Né? Então, às vezes, mesmo quando o menino jovem ele entra na universidade, só depois do segundo, terceiro ano da faculdade que ele vai perceber, eu não quero isso não. Não quero isso não. Estou aqui, mas não é meu papel. Então, se ele já tem, desde mais jovem, um olhar para o empreendedorismo na intenção de vamos ver, o que eu quero fazer, né? O que eu quero ser. Isso, com esse olhar para contribuir na sociedade, porque nós temos uma mentalidade do aluno, dele ter uma profissão para ele ganhar dinheiro. Para ele ganhar dinheiro, ficar rico. Quer ver um exemplo bem simples disso? Médico. Advogado. Todo mundo quer ser médico. Mas ele quer ser médico para quê? Para ser rico. Para comprar R$300 a consulta. 300. Não, tô falando, né? Queimados é 150 para lá. Ele não quer ir. Tanto isso é um exemplo que acabaram com o programa dos mais médicos, né? E tem periferias, tem lugares aí do mundo não, do Brasil, que não tem um médico, porque o médico brasileiro não quer ir para lá. Não quer ir para lá. Então a pessoa quer ser médica, né? Um exemplo disso aí, a gente viu há pouco tempo uma matéria no Fantástico, médico militar, médico hospital das clínicas, fazendo vestibular, fazendo Enem, fazendo vestibular por outras pessoas para ganhar R$100.000. Né? Então, ele precisava de dinheiro ainda? Não, já tem uma profissão, já está formado, estou aqui para cuidar de vida. Não, a intenção dessa pessoa é ganhar dinheiro. Não faz por amor. Né? Então, o empreendedorismo, eu creio que se a escola tivesse uma disciplina ou um programa direcionado a isso, iria ajudar, abençoar muito mais esses jovens a ter seus próprios negócios. a ter o seu próprio negócio e uma decisão de vida. Sim. Porque, de repente, ele nem serviria para ser empreendedor. Né? Porque muitos dos empreendimentos que começam no Brasil, em menos de um ano, terminam.
porque a pessoa não serviu para aquilo. Eu já tentei ser empreendedora e não serviu, não. Um comentário antes do Caio fazer a próxima pergunta é que eu acho que também muito dessa coisa, né, de querer fazer as coisas para ganhar dinheiro vem de uma realidade de falta de perspectiva, né? E quando eu chego na faculdade, eu fui decidir o que eu queria fazer depois que acabou o ensino médio. Acabei o ensino médio em 2015 e aí em 2016 todo eu passei sem fazer nada. Não estudei, não trabalhei, não fiz nada. E meu pai assim, e aí, o que você vai fazer da vida? Vamos querer fazer alguma coisa? E eu não fazia ideia do que eu queria fazer. E chegando na faculdade, tipo, eu fiz faculdade na Unicarioca em 2017, mas agora fui pra UF. E chegando lá, todo mundo já sabia que queria fazer jornalismo a vida inteira, sabe? Aí eu fiquei, gente, eu fui saber agora, como é que vocês sabem disso a vida toda? Depois de começar a fazer que eu fui saber o quanto eu gostava. E isso vem muito... Só que a maioria que estudava lá é uma galera de Pedro II, é uma galera de uns colégios que não é um CIEP. E aí eu fiquei vendo o quanto a minha educação não foi, tipo, não digo dos meus pais, mas educação dentro da escola. Não foi estimulando a ter uma perspectiva de futuro para uma carreira, alguma coisa do tipo. E aí, quando a gente não tem essa educação que estimula a ter uma perspectiva de futuro, a gente vai pela perspectiva da necessidade. Sim. Então a gente vai para aquilo que deu um dinheiro, porque a gente vive a vida toda pobre, então se alguém dá uma alternativa da gente ter um dinheiro dentro de casa, a gente corre para aquilo. É o que eu percebo, pelo menos, e o empreendedorismo, ele não vem, eu acho que ele não vem muito como uma, pelo menos é o que eu acho, como uma vocação. Eu acho que ele vem muito moldado pela necessidade, Sim. sabe? Porque você não tem uma perspectiva do que fazer. Uma carreira demora muito, você construir uma carreira, demora você estudar. Às vezes você não pode trabalhar porque você está estudando. Sim. E a galera que é pobre da periferia não tem esse tempo todo. A galera precisa de comer, agora precisa, né, pagar aluguel, enfim. Pode falar. Então, eu queria saber de vocês duas quais os planos enquanto professora, enquanto aluna, e enquanto pessoa mesmo, pro pós-pandemia, pro ano que vem, quem sabe? Pós-vacina, perdão, vamos dar aquela... Vacina, eu te espero. Por favor, batendo na minha porta, entra Sim. na minha casa, entra na minha Entra vida. na minha vida. Mexe com a minha estrutura aqui. Perdão, eu perdi o fim da sua pergunta. Os planos pós-pandemia de vocês, quanto profissional, quanto pessoa mesmo. Cara, eu vou colocar na minha perspectiva de pessoa, né? Eu tô sobrevivendo, né? Porque a pandemia não acabou. Então, eu penso em viver a minha vida de uma forma como se ela fosse acabar hoje, né? A gente teve... Quantas pessoas, né, perderam suas vidas, né? Quantas pessoas perderam a chance de... perder as oportunidades que a vida lhe deu. E eu não quero deixar isso acontecer. Então, a primeira oportunidade que eu tiver de fazer algo novo, eu vou fazer, eu vou testar, eu vou me profissionalizar, eu vou me especializar, porque o que eu penso, quando a pessoa ficou muito tempo numa faculdade, não era aquilo que ela queria, e ela saiu e foi para outra. Eu não digo que ela perdeu tempo, ela ganhou conhecimentos, mas de conhecimento de coisa que ela não se adaptou ali. Mas ela não perdeu, ela ganhou. Então, na minha perspectiva, como aluna, eu vou me dedicar, né, a mais. Eu não vejo a hora de ser de uma maneira presencialmente, né? Se Deus quiser, porque a distância e remoto é para quem gosta e é para quem escolheu. Pra quem fez CEDERJ, né, Isso rapaziada? aí, pra mim que escolheu presencialmente. Foi muito bom você ter falado isso, desculpa te cortar, mas é porque muita galera tá metendo pau na educação à distância como se fosse algo que não prestasse, mas educação à distância é bom para quem escolheu. Não é que educação à distância é ruim. Existem muitas pessoas muito qualificadas que se formaram no CEDERJ. Tenho um amigo agora que está fazendo mestrado lá, que ele foi aluno do CEDERJ de letras. Então, assim, não é que a educação à distância é ruim. É ruim quando ela é imposta, porque aí não atende às necessidades de todo mundo. Mas para quem escolheu é ótimo. A minha necessidade foi presencialmente. Mas tem muitas pessoas que trabalham e às vezes ela só chega em casa à noite e é aquele momento que ela tem para poder estudar, porque ela não pode estar presencialmente numa faculdade. Então, assim, voltando a dizer, a faculdade à distância e remota é boa para quem escolheu. E, na minha perspectiva, na minha visão como aluna, como pessoa, eu vou me dar o melhor, assim, ultrapassar as minhas dificuldades
né? Eu pegar essa minha dificuldade, olhar bem para dentro dessa minha dificuldade e transformar ela em algo positivo para mim. E eu deixo isso para você. Olhe para sua dificuldade e transforme ela em algo positivo para você. O primeiro mês da pandemia foi muito difícil, né? Eu creio que não só para mim, mas eu creio que para todo mundo, né? Então foi um mês assim que eu fiquei deitada vendo filme da Netflix o dia inteiro. Que eu trocava a noite pelo dia, que eu não sabia mais o que era a noite, o que era o dia do mês. A Fernanda tem esse hábito. A pandemia dela começou faz tempo. É verdade. Mas em relação ao catálogo da Netflix, o que eu zerei... Então, assim... Mas foi um período também lógico, de medo, de receio. Parecia que o bichinho verde estava ali na janela... olhando, se você botasse o nariz para fora, ele ia te pegar. Eu perdi muitos amigos, perdi muita gente querida, né, muita gente conhecida. Então foi um período de muito introspecção e muita reflexão. E uma hora eu tive que decidir assim, eu não posso morrer antes, né? Do jeito que eu tô morrendo antes. Né? Eu estou morrendo antes, não é do Covid, é pelo Covid, né? Então, a pandemia, a quarentena não pode parar. Não pôde me parar. No sentido que eu tomei a decisão que eu tinha que seguir em frente. Lógico, com adaptações, né? Como está morrendo de calor com esse negócio na cara, mas é a vida. Então, assim, a viver... Eu creio que a gente vai ter que conviver com a pandemia, com a quarentena, com o raio de praga desse treco aí, por muito tempo. Até porque eu vou esperar a vacina que vai chegar quando? Ela pode ou não? Vai ser distribuída para todo mundo? Tem isso, né? Vai ser distribuída para todo mundo. Então, eles estão dizendo que o professor vai receber antes. A gente tá... Você não é professora? Agora eu sou professora, galera. Professora vai receber antes, né? Não é doido? Então, eu não sei. O que eu tenho falado muito para amigos, para pessoas que me seguem, hoje eu tenho um trabalho com mulheres, que é o Belíssima, né? Que tem alcançado, assim, com a quarentena, eu vou dar um exemplo da Belíssima. Né? Quando eu comecei esse trabalho com mulheres ano passado, nós tínhamos cerca de 200 mulheres que nos seguiam, participavam das atividades, né? E eu escutava o que a gente falava, e hoje são mais de 2.000. Olha. Então, graças a esse trabalho, nós fizemos, em junho, nós tivemos a semana do combate à violência doméstica, que foi uma semana de live, de palestra, de atendimento. Eu tenho certeza que muitas mulheres foram ajudadas ali. Essa semana nós estamos na semana da superação, falando sobre saúde emocional. Sábado nós vamos fazer um curso online, depois eu vou passar o link para vocês, porque agora eu não vou lembrar. Né? Um curso online gratuito. São palestras falando sobre superando a autoestima baixa, superando rejeição, superando lutos e perdas. Então, assim, abriu o leque de muita coisa legal que está acontecendo na minha vida. Eu quero dar continuidade a isso. Então, assim, eu não quero esperar a pandemia acabar para voltar a viver. Isso aí. Eu quero voltar vivendo todo dia. A Tainara falou uma coisa bem legal, né? Viveu hoje, né? Isso aí. Viveu hoje. Né? Produzindo hoje. Posso esperar para produzir, para ser bênção, para fazer milagre, para ter milagre depois. Eu quero aproveitar agora, né? E vamos que vamos. Que bom que você falou isso, né? Que é não desistir. Tem muita gente que está desistindo. Não desista, gente. Não desista. É só uma passagem. Durante ao longo dos séculos, né, dos milênios, também já aconteceram muitas coisas desse tipo. E já que a gente está tendo a possibilidade de se privar por enquanto, para poder sair depois, melhor. Bom, gente, o programa vai ficando por aqui, por hoje. O papo foi muito bom, gostei muito de ter vocês quanto convidados, gostaria de agradecer a vinda de vocês, agradecer a Fernanda que está sempre aqui comigo, a Letícia e a Stephanie estão sempre ajudando, a Bia que está em casa também, o Dinho, não vou esquecer do Dinho, porque o Dinho também é muito importante pro programa. Agradecendo a galera que estava assistindo a live da primeira versão, que infelizmente caiu, e agora na outra veio com menos pessoas, mas mesmo assim a gente atingiu alguém, isso que é o importante.
A gente vai disponibilizar esse e os outros episódios passados também nas nossas plataformas. É só seguir a gente no Instagram, no @ladob.podcast, que tem o link na bio. E é isso, gente. Boa tarde, boa semana e até amanhã pro próximo programa.